Olá, eu sou a Carol Baldini e há 8 anos eu tenho meu próprio negócio no mundo materno trabalhando com Baby Planner. E eu tenho um propósito com tudo isso, que é desenvolver esse mercado de Baby Planner aqui no Brasil. Tenho uma amiga que na época me pediu ajuda para saber o que ela precisava levar para a maternidade, ela estava grávida, e aí eu ajudei ela, me interessei, queria trabalhar de verdade com isso, né? Ganhar dinheiro com isso. Antes de comprar o curso, eu fiquei um pouco assim, gente, será que eu vou fazer esse investimento? Será que vai dar certo? Vale a pena o investimento e eu já tive retorno financeiro com as minhas clientes. Tive que voltar a pensar no que eu ia fazer, né? Então, no sentido do quê? Vou continuar em casa, né? Do jeito que tá, buscando os clientes de consultoria do sono, né? O chá de bebê, ou vou voltar pro mercado, né? Pro CLT. O que mais me veio na cabeça, assim, eu vejo que dá para trabalhar em casa, que dá para você ganhar, dá para ganhar mais, né? E viver dessa forma. Acho que o que me fez também muito pensar nisso é ficar em casa, de ter o meu negócio, né? Essas meninas que vocês assistiram agora são minhas alunas. Elas estão trabalhando aí como Baby Planner, arrasando na profissão. Já foram mais de 120 mulheres também certificadas como Baby Planner pelo meu curso. Na jornada da Baby Planner, que começa hoje, eu vou te ensinar como você vai conquistar flexibilidade de tempo através de uma carreira rentável no mundo materno. E acreditem, essa carreira vai te entregar muito mais que isso. Além do que eu já te falei, que é a flexibilidade de tempo e uma carreira rentável, você também vai conquistar a possibilidade de ter o seu próprio negócio e ainda trabalhar com algo que é apaixonante, que é o mundo materno. E eu consegui conquistar tudo isso, mas só depois que eu larguei o mundo corporativo e comecei a trabalhar como Baby Planner. Baby Planner é uma especialista que orienta gestantes com todos os preparativos para a chegada do bebê e no pós-parto também. Há 11 anos atrás eu tinha um trabalho que eu adorava. Eu trabalhava no mercado financeiro, com eventos, eu viajava, eu já conhecia as pessoas, eu estava muito confortável naquele lugar, eu já estava lá há mais de 5 anos. Mas também, há 11 anos atrás, foi quando a minha primeira filha nasceu. E eu comecei a ver que as minhas prioridades ali estavam mudando. O meu foco não era mais só o trabalho, a minha prioridade também era a minha filha. Eu comecei a ver que eu não conseguia equilibrar do jeito que eu queria o meu trabalho e a minha filha, né? Eu queria conciliar de alguma maneira o meu lado profissional e o meu lado pessoal. Eu acredito que assim como eu, muitas mulheres passam por isso quando elas trabalham fora e têm filho. A gente chega num ponto que a gente precisa escolher alguém para ficar com a criança enquanto a gente trabalha fora, ou vai para a escola, ou fica com alguém cuidando em casa. E eu não tinha ninguém próximo, os meus pais, minha família não é daqui de São Paulo, então eu optei por uma babá. E aí, quando a babá entrou na minha vida, e coitada, não era culpa da babá, era culpa da situação, eu comecei a sentir viver várias coisas assim que começaram a ter um impacto muito grande na minha vida. Eu comecei a passar por situações assim, que talvez vocês vão reconhecer alguma dessas. A babá ligava e falava: Carol, nasceu o primeiro dentinho da Bia. E, gente, o dente já tá lá quando eu chegasse em casa, mas não era a mesma coisa de eu ali, tá? Presencialmente ali, fisicamente, naquele momento, vendo aquilo na hora, né? Era muito difícil. Ou ela ligava para falar que ela estava doente, que precisava levar no médico, e eu nunca conseguia estar ali, presente, acompanhar. Era tudo muito difícil, conseguir sair para levar no médico. Se ela faltava, como é que ficava a criança? Então, assim, eu comecei a viver algumas situações que começaram a me incomodar, que começaram a trazer um problema para mim. Eu já não conseguia me comprometer com o trabalho do jeito que eu queria, porque eu sempre saía para trabalhar, mas a minha cabeça estava em casa com a minha filha. Aquele trabalho que era dos sonhos começou a virar, na verdade, um pesadelo. Até que chegou a fase da Bia ir para a escola. E ali aconteceu uma situação que foi o divisor de águas para mim. Foi literalmente aquela gotinha d'água, sabe? Que acontece na nossa vida que vem para mudar tudo. E eu tinha que fazer a adaptação da Bia na escola. E eu fui tranquilamente falar com a minha chefe, porque eu queria participar daquele momento, né? Eu era mãe, eu queria estar ali, queria presenciar aquilo, queria viver essa experiência. E aí eu fui conversar com a minha chefe e falei: olha, chefe, né, a Bia vai começar a escola, tal, mas eu tô com uma dificuldade que eu preciso acompanhar. Eu vou chegar um pouquinho mais tarde, nos dias XYZ, mas eu tô com banco de horas, tal. Aí ela falou: não, você não pode ir. Chama sua mãe, chama sua sogra, babá, manda quem você quiser, mas você não pode ir.
E aquilo, gente, acabou comigo, porque assim, eu era mãe, eu não tava pedindo nada demais pra empresa, eu tinha esse direito, eu tinha banco de horas, eu não tava participando de nenhum projeto que eu precisasse estar ali presencialmente naquele momento, no trabalho. E eu me senti muito sozinha naquele momento, sabe? Eu achei que foi muito desconcertante. Até falando assim, me vem tudo na cabeça de novo e era uma cena muito complicada. E aí, naquele momento, a única coisa que eu consegui fazer foi chorar. Gente, eu fui chorar no banheiro. Eu saí pro banheiro, sentei, comecei a chorar, porque ali eu vi que eu não podia contar com ninguém. Eu não tava ali, né? Aquilo não funcionava mais pra mim. Tá ali dividido entre trabalho e filho, não tava funcionando pra mim. E eu, assim, gente, eu sempre fui uma pessoa muito durona, sabe? De tipo, não vou chorar, isso imagina, vou lá pedir desculpa. E sabe, gente, eu sempre fui uma pessoa muito durona. Então, eu nunca tive esse problema de chorar no trabalho, de ai meu Deus, o que estão fazendo comigo, coitadinha de mim. Não, eu sempre fui muito dura, mas aquilo me pegou de uma maneira muito forte. E foi ali que eu falei assim, eu não aguento mais. Não dá, eu preciso fazer uma mudança na minha vida. E aí, gente, eu pensei o seguinte, a gente escuta tanto não na vida, né? Aquele foi mais um não tão duro que eu escutei. E aí eu te pergunto, quando que você vai se permitir a ouvir sim? E foi quando eu resolvi correr atrás do sim na minha vida. Eu sempre gostei de trabalhar, né? Aquele momento eu vi que o mundo corporativo não funcionava mais, aquilo não seria mais possível. Mas como parar de trabalhar não era uma opção, eu precisava descobrir o que eu ia fazer da vida, né? E eu sempre gostei de trabalhar, gente. Eu acho que tem uma questão de você entregar uma coisa, você se sentir útil, tem um lado de realização pessoal, mas também tem um lado de renda, né? Um reconhecimento, é o fato de você não depender de ninguém financeiramente. E eu tinha esse receio, eu não queria depender financeiramente do meu marido. Eu até brinco aqui com o pessoal que me acompanha, que eu sou do time hashtag eu pago as minhas calcinhas. Eu não queria depender de marido, eu não queria pedir dinheiro para ele, eu queria ter essa liberdade financeira. Então, o que eu estava à procura? Eu estava à procura de um trabalho novo, fora do mundo corporativo, que me trouxesse flexibilidade de tempo e também uma renda. Parecia demais pedir isso, né? Só que eu acredito que nada é por acaso, né, gente? Isso é uma coisa que eu acredito muito, que tudo acontece no seu tempo, nada é por acaso. E aí, o que eu fiz? Não pedi demissão ainda, eu tava lá criando a ideia, o que eu ia fazer. Eu já tinha a decisão, que aquilo lá não funcionava mais. Mas eu precisava descobrir o que eu ia fazer. E quando a gente coloca um foco nas coisas, gente, quando a gente fala assim, olha, eu quero fazer uma coisa, vou dar um exemplo aqui muito real. Quando eu tava grávida, eu olhava em volta, eu só via mulher grávida. Porque era um tempo que só tinha grávida, era uma fase do ano que só tinha gente grávida. Não é isso. É que o nosso foco está na gravidez, então você começa a prestar atenção em coisas que estão naquele momento na sua cabeça. E acontece muito isso aconteceu comigo. Quando eu tava nessa fase de o que eu vou fazer, eu falei assim, eu comecei a ficar muito atenta nas coisas à minha volta. E nessa época, como eu fui uma das primeiras da minha turma a ter filho, uma amiga virou, eu ajudava muitas minhas amigas, né, que estavam grávidas, com o que tinha que comprar, quando que tinha que comprar, que profissional que tinha que contratar, quando que tinha que fazer isso, quando tinha que fazer aquilo. E aí uma das minhas amigas virou pra mim e falou assim, Carol, você tinha que trabalhar com isso. E aquilo veio num momento certeiro, porque eu tava justamente com meu foco no que eu ia fazer. E eu comecei a perceber que eu adorava fazer aquilo. Então olha só, gente, era um trabalho que eu gostava de fazer, que ia me dar essa flexibilidade de tempo e que eu podia ganhar dinheiro com aquilo. Mas eu fiquei um pouco descrente na hora, porque eu falei assim, cara, ganhar dinheiro com isso? Será, né? Não estava fazendo muito sentido aquilo pra mim, porque nunca ouvi falar disso, mas fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha e fui pesquisar. E aí foi que eu descobri a profissão de Baby Planner. E essa profissão de Baby Planner, por incrível que pareça, que eu nem imaginava que existia, ela já era muito comum na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, já funcionava lá fora faz tempo. Só que aqui no Brasil era uma coisa muito recente, as pessoas não sabiam que aquilo existia. Na Europa começou em 2006, então eu no Brasil seria uma das primeiras a trabalhar com isso aqui, né? E outra coisa que eu pensei, era uma carreira que já existia fora do Brasil, então, ou seja, já existia, já era um negócio que funcionava,
E além do que, eu estava indo entrar num mercado constante. Por que é um mercado constante? Porque nascem bebês todos os dias no Brasil. Presta atenção nesse número que eu vou te falar. No Brasil, em 2020, isso é um dado do IBGE, gente, nasceram mais de 7 mil bebês por dia. Ou seja, Baby Planner é um mercado ainda muito pouco explorado, tá? O que isso significa também, gente? Que são mais de 7 mil clientes por dia que você pode ter como Baby Planner, né? São 7 mil gestantes que precisam de um acompanhamento de uma especialista. Ou seja, olha o tamanho dessa oportunidade que tem aí. Porque, além de tudo, além de ter toda essa demanda, a gente não tem profissionais suficientes no Brasil para atender essas pessoas. Ou seja, tem gente aí que precisa de ajuda e não acha os profissionais para atender. Mas mesmo assim, por mais que poucas pessoas soubessem o que era a profissão de Baby Planner, eu resolvi mergulhar de cabeça nessa profissão. Porque eu tenho uma teoria, sabe, gente? Que quem chega primeiro, bebe água limpa. Vocês já ouviram esse ditado? O que isso significa? Que mesmo sem ninguém saber o que era, eu ia começar, porque eu ia fazer carreira ali, ia fazer meu nome e com o tempo eu ia virar uma referência disso aqui no Brasil. Bom, e aí depois que eu descobri essa profissão, eu falei, bom, vou estudar, né? Fiz um curso, acho que era o único que existia na época, e fui pedir demissão para minha chefe. Tirei férias, gente, me preparei psicologicamente, porque eu saí, né, ali, tipo, vou parar de trabalhar literalmente com isso e vou começar a carreira de Baby Planner. Eu não fiz, foi uma transição muito, assim, rápida e grande, né? Eu tirei férias, que eu precisava comprar a ideia, me preparar psicologicamente. Fiz a certificação e quando eu voltei, eu fui direto na mesa da minha chefe pedir demissão. E nem olhei para trás. E hoje eu sou muito grata por ter tomado essa decisão, porque ela literalmente mudou minha vida. Óbvio que o começo foi muito difícil, gente. O começo de tudo é difícil. Vocês imaginam que eu tava lá, eu contei pra vocês, que eu tava lá já há tanto tempo trabalhando com aquilo, já conhecia o trabalho que eu fazia, eu já tava conhecendo as pessoas, eu sabia a minha rotina e de repente eu mudei de uma coisa que eu nem sabia direito o que era. Era tudo intenso, né? Foi difícil sair dessa realidade do mundo CLT para o mundo de empreendedorismo. E além de tudo, nesse começo, eu tinha aquela sensação de, sabe, da síndrome de impostora? Que, você não sabe o suficiente para fazer isso, você não vai conseguir fazer isso, será que você sabe mesmo? E aí aquilo tava me corroendo. Então eu queria fazer as coisas, mas eu não sabia como fazer. Eu achava que aquilo não ia dar certo, eu tinha medo de começar porque eu não tinha um modelo para me espelhar, eu não tinha uma pessoa para testar. E aí aquilo tudo começou a ficar muito intenso. Então eu chegava no final do dia, eu tinha a sensação que eu tinha feito um monte de coisa, mas eu não tinha feito nada. Eu estava completamente desorientada. E além desse medo de começar, tinha um problema que eu não conseguia organizar o meu dia. Eu me vi com todo o tempo do mundo para fazer as coisas e não conseguia entregar nada. E aí eu falei, cara, eu saí lá do CLT, que eu tinha a rotininha ali de fazer as coisas, horário para entrar, horário para entregar coisa, reunião, não sei o que, por que eu não tô conseguindo me organizar aqui? Por que as coisas não estão rendendo? Por que não tá acontecendo? E aí era esse medo de começar com esse descontrole de horário, com esse descontrole de rotina, com essa falta de organização de tempo, aquilo tava me matando. Até que um dia o meu marido virou para mim e falou assim, Carol, o que tá acontecendo? Você não tá entregando nada, é o seguinte, você largou lá o seu trabalho, você falou que ia começar um negócio novo, é o seguinte, você tem um mês para colocar esse negócio na rua. E aquilo me apavorou, porque, né, eu falei, gente, realmente, ele tá certo. Como é que eu tomo uma decisão tão grande dessa, dou esse passo tão grande e não saio do lugar, não consigo fazer o negócio acontecer? E aí eu falei, eu vou fazer isso acontecer, eu me recuso a falhar, porque eu abri mão de tudo que eu conhecia, de tudo que eu sabia como funcionava, de uma garantia. Eu larguei o meu lugar seguro, a minha zona de conforto para tentar uma coisa nova e eu não tô fazendo nada a respeito. Então foi aí que eu respirei fundo, criei site, mídia social, comecei a desenhar os serviços, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. E foi uma das fases mais complicadas, porque eu tava começando ali do zero, sozinha. Mas tudo deu certo. Porque a gente, né, eu falo, você tem que insistir, você tem que ser resiliente no que você tá fazendo. E como eu não tinha muita orientação, eu falei, eu preciso testar isso. Eu preciso testar para ver se isso vai dar certo. Consegui testar com uma grávida os serviços que eu oferecer, fiz vários ajustes.
E aí eu comecei a ver que ela me indicou, essa grávida que eu testei foi a que me indicou para minha primeira cliente que pagou. E aí começou o negócio a rodar, até que eu comecei a receber orçamento de internet, tudo. Então, assim, foi uma construção. E com esses testes, com essa grávida que eu fui testando, as primeiras clientes, eu fui vendo o que funcionava, o que não funcionava, fui validando, fui testando, arrumando, aprimorando. E o negócio começou a andar. Quando eu comecei, gente, não tinha ninguém para pegar na minha mão. Eu não tinha um modelo, não sabia por onde começar. Eu tinha o que eu aprendi no curso, mas eu não tinha olha aqui, usa esse modelo, olha, faz isso aqui, olha, aqui funciona assim, olha, eu entrego o meu serviço assim, eu já validei isso, eu já testei aqui nesse mercado, isso funciona desse jeito. Não tinha isso. E com esses testes que eu fazia, com essas validações, esses aprimoramentos, que o negócio foi cada vez melhorando mais. Eu comecei a ver as necessidades das minhas clientes e comecei a criar os meus modelos, a minha metodologia de trabalho, comecei a criar as maneiras que eu divulgava o meu trabalho. E aí eu comecei a me sentir com o tempo, óbvio, confortável com aquilo que eu estava fazendo, porque eu fazia, via que dava certo e melhorava. Ou se não dava certo, ia lá, melhorava, aprimorava e voltava para fazer o negócio funcionar. E eu tenho certeza que essa minha dedicação, esse meu trabalho, esse foco que eu tinha de sempre fazer uma coisa melhor, maior, foi o que me levou a ter contatos com grandes empresas. Eu fiz trabalhos para empresas como Danone, Unilever, Kiko, Tricai. E quando eu comecei a ver que esse mercado de empresas tão grandes estavam procurando uma baby planner para orientar eles, para ajudar para desenvolver conteúdo, para eles contratarem, eles me pagavam para eu criar conteúdo para eles, para participar de eventos. E aí eu comecei a ver que eles viram a importância desse segmento. Eu falei, tenho certeza que eu tô indo no lugar certo. Enquanto eu atendia clientes, fazia trabalho para essas empresas, eu também comecei a receber mensagens de outras mulheres que, assim como eu, também queriam ter flexibilidade de tempo, queriam trabalhar no mundo materno e queriam ter uma carreira rentável. E foi aí que eu pensei, por que não ajudar essas mulheres também a ter uma carreira que entregue tudo isso para elas? Foi quando eu vi que eu tinha uma oportunidade de criar um curso, desenvolver um curso, uma metodologia para que essas mulheres conseguissem conquistar tudo isso também. E aí, quando eu comecei a desenvolver o curso, eu falei, preciso pensar num nome para o meu método, né? Porque deixa eu ver o que o curso de Baby Planner entrega para essas mulheres. Bom, ele entrega a possibilidade dela ter um trabalho que ela gosta, dela ter o seu próprio negócio, ser dona do dinheiro dela, ela fazer a agenda dela. É muito poder, não é? E aí me veio na cabeça Baby Planner Boss, que boss é a palavra em inglês que significa chefe. Então, tipo, você é a sua chefe, você é a dona do seu negócio, você é dona do que você faz. Você tem esse poder de fazer o que você quiser com a carreira de Baby Planner. E essa é a transformação que eu quero para você também. Esse método foi validado por mim e por mais de 120 alunas certificadas durante esse tempo como Baby Planner. E assim, é uma carreira que eu te falei que vai te ajudar a conquistar muitas coisas. Um trabalho que você ama, flexibilidade de tempo, uma carreira rentável, e eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Então, há 8 anos, nascia essa Baby Planner, que como eu costumo brincar, que há 8 anos atrás era tudo mato aqui, mas foi uma Baby Planner que deu certo e eu tô aqui hoje justamente para desenvolver esse mercado. Eu quero apresentar pro Brasil inteiro essa possibilidade de ser Baby Planner, formando cada vez mais mulheres e desenvolvendo esse mercado aqui no Brasil. Eu quero que toda gestante tenha a possibilidade de ter uma especialista do lado dela nesse momento, que tenha uma Baby Planner para poder orientar ela com todos os preparativos para a chegada do bebê no pós-parto, que assim ela vai conseguir orientar essa gestante com as escolhas certas, com tudo que ela realmente precisa, que é importante para a rotina dela, do dia a dia dela, a vida dela. E eu tenho certeza que na hora que esse bebê nascer vai fazer toda a diferença. Pode parecer que tudo isso que eu te falei é coisa assim de novela, né? Nossa, que coisa maravilhosa, olha só, ela arriscou, aí ela deu certo, e agora ela tá aqui fazendo, mas assim, eu não quero florear, não quero romantizar nada pra vocês, porque realmente não foi fácil. Mas eu sei que tem um fator que foi muito importante para eu conseguir chegar aqui hoje, que foi a organização de tempo. Eu contei para vocês que eu tive dificuldade para organizar a minha nova rotina depois que eu saí do mundo corporativo. E quando a gente sai do mundo corporativo, a gente tem ali uma rotina, todo dia a gente sabe o que a gente tem que fazer, já sabe com quem contar, equipe, tem chefe, enfim, a gente já entende ali o negócio. De repente eu me vi numa situação que eu não tinha chefe, eu não tinha demanda, eu não tinha o deadline, toda a demanda de trabalho dependia de mim, era feita por mim,
né? Eu que estabeleci o que era prioridade ou não. E além disso, eu tinha todas as tarefas, né, que eu busquei, que era poder ficar mais tempo com a minha filha. Acabei cuidando de algumas coisas da casa também, que antes às vezes eu nem conseguia dar atenção por falta de tempo. E foi aí que eu vi que se eu não organizasse a minha rotina, se eu não criasse uma rotina ali pro meu dia a dia, aquilo não ia dar certo. E eu vou te mostrar agora o passo a passo de como eu consegui organizar o meu tempo para conseguir ter esse sucesso na carreira de Baby Planner e tá aqui hoje ensinando outras mulheres essa carreira também. Primeira coisa que eu tinha que fazer era entender o meu tempo. Eu precisava visualizar tudo que eu fazia no meu dia. Então eu peguei uma semana e comecei a marcar. Tal hora eu acordava, eu demorava tanto tempo escovando o dente, tanto tempo tomando banho, demorava tanto tempo para ir da minha casa até a escola das meninas, trocando as meninas. Eu ia na academia, quanto tempo eu ficava na academia, quanto tempo eu demorava para chegar na academia. E comecei a criar ali um passo a passo para entender. Eu precisava, né, visualizar tudo o que eu fazia. E eu precisava entender também esse tempo que eu demorava fazendo cada atividade que eu fazia no dia. Independente da logística, eu precisava ver como é que eu gastava o meu tempo ali. Então eu peguei esses horários, planilhei tudo, coloquei literalmente no papel para visualizar. O segundo passo que eu tomei foi otimizar esse tempo. Então eu precisava entender o seguinte: será que nesse dia que eu tô saindo para levar as meninas na escola, eu já não posso deixar reservar para resolver alguma coisa na rua? Será que eu consigo acordar mais cedo para fazer a minha academia e treinar, para eu poder ter mais tempo durante o dia? Será que tem alguma coisa aqui durante o dia que eu consigo delegar, ter alguma ajuda da minha rede de apoio? Será que meu marido pode me ajudar com essa tarefa, talvez? Eu precisava otimizar o tempo, eu precisava separar esse tempo em blocos. O que eram atividades da casa, atividades minhas e atividades do trabalho. O terceiro passo foi esse. Eu comecei a delegar algumas funções. Então, será que o supermercado eu podia fazer online e pedir para entregar em casa? Eu gastava menos tempo. Será que a minha ajudante não podia fazer alguma coisa da casa ao invés de ser eu? O que eu podia organizar ali a minha agenda para conseguir deixar esses bloquinhos ali de tempo mais organizados. O quarto passo foi fazer uma lista do que realmente era prioridade. Então, por exemplo, para mim era prioridade era levar e buscar as meninas na escola, que isso tinha que acontecer de qualquer jeito, e para mim também é prioridade treinar, porque é uma coisa que me faz bem, eu gosto de fazer exercício, me ajuda psicologicamente, fisicamente, então eram coisas que eram importantes. E eu tinha que ter o tempo de trabalho também. E eu comecei a ver que esse tempo picado de trabalho não funcionava. Eu precisava deixar ele junto. Então, ao invés de ter 3 horas, 1 hora das 10 às 11 da manhã, 1 hora das 2 às 3 da tarde, 1 hora das 4 às 5, não funcionava. Eu precisava ter um bloco de horas junto. Depois que eu entendi o que eram minhas prioridades, depois que eu vi o que eu precisava fazer, eu fui para o quinto item aqui do nosso passo a passo de organização de tempo. Eu coloquei fixo na minha agenda quais eram essas prioridades e aí depois eu coloquei dentro desses blocos, lembrando, né, bloco de casa, bloco meu bloco pessoal de coisas que eu queria fazer para mim, bloco de trabalho, o que eu precisava fazer de atividade dentro daquele espaço, de uma maneira otimizada. E o sexto e último passo, eu criei uma agenda semanal, e isso me ajudou muito. Então eu sabia o que era fixo ali na minha rotina, e eu tinha essa agenda que mudava toda semana. E aí você pode usar, gente, o seu celular, você pode usar um planner, e eu vou aqui hoje fazer uma coisa muito legal. Eu vou dar para vocês um planner semanal de horários para vocês marcarem ali semanalmente o que vocês precisam fazer para organizar. Criem esse hábito de criar essa rotina semanalmente. Saber tudo que você precisa fazer, que é tarefa fixa, o que entra de demanda, de prioridade da semana. E sempre tomem o cuidado de chegar na sexta-feira, revisar isso para ver se está tudo certo, se aquela reunião está marcada, o que você precisa entregar de trabalho na semana seguinte, porque se você não fizer, gente, ninguém vai fazer por você, certo? Então você vai ganhar esse plano, você vai imprimir e aí você vai usar toda semana. Eu quero que você tenha esse comprometimento comigo, tá? E só uma dica aqui para vocês, é tão importante organizar o tempo que eu deixei esse conteúdo dentro do curso de Baby Planner. Tem um módulo só sobre isso para você aprender ainda mais como organizar o seu tempo. Porque a flexibilidade de tempo não significa trabalhar menos. A flexibilidade de tempo significa que você vai organizar a sua agenda de acordo com as suas prioridades. Então, o que eu te contei aqui, esses 6 passos que eu te dei até
até aqui hoje é para você começar a se organizar, para começar já a pensar aí no que você vai precisar fazer para ser uma baby planner de sucesso. Então agora com esse planner eu não quero mais desculpas, hein, gente? Eu quero todo mundo usando, hein? Agora pensando numa ordem, né, em como é que eu cheguei aqui, eu tive essa sensação de que não estava funcionando o mundo corporativo. Eu tomei a decisão de mudar. Eu tive vários recomeços até chegar aqui. Não foi fácil. E eu nunca escondi isso de vocês. Mas entender que eu não estava satisfeita, entender qual era a minha prioridade naquele momento, foi o que mudou totalmente a minha vida. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Querer e desejar são coisas totalmente diferentes. Quando você quer alguma coisa, você simplesmente quer. Eu quero viajar, eu quero uma roupa nova, eu quero fazer alguma coisa, enfim, quero comer num restaurante legal. Só que quando você deseja, o desejo traz em volta disso um fator muito mais forte, que é realmente alguma coisa que vai te impulsionar para você fazer uma mudança. E quando eu vi que eu queria ficar mais tempo com a minha filha, que aquilo era uma prioridade, essa vontade de ter flexibilidade de tempo se transformou num desejo. E eu acho que quando a gente tem um desejo, fica uma coisa muito maior, muito mais importante, sabe? E foi entender isso, foi o que me fez mudar. Com os medos, com as incertezas, sem saber se ia dar certo. E enfim, com todas as angústias que traz fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, mesmo assim eu estava certa, porque o meu desejo de ter flexibilidade de tempo, de ter uma carreira que me fosse rentável, trabalhar com uma coisa que realmente eu gostava, era muito maior do que qualquer outra coisa. E não existe uma receita, existe um método, tá? Que foi o que eu elaborei, que eu consegui conquistar aqui até hoje, junto com a organização de tempo que eu contei para vocês. Agora, na nossa próxima aula, que vai acontecer quarta-feira, eu vou explicar para vocês como a carreira de baby planner pode ser muito rentável e, na verdade, eu acho que é a carreira mais rentável do mundo materno. Então eu vou deixar aqui uma lição de casa para vocês. Eu quero que vocês coloquem em prática o que eu ensinei hoje sobre organização de tempo. Imprimam a planilha, vocês vão receber por e-mail ela. Imprimam, comecem a fazer essa organização, esses 6 passos que eu ensinei para vocês aqui na aula. E se ficou qualquer dúvida sobre a aula de hoje, qualquer coisa que você queira comentar, não tem problema nenhum. Escreve aqui embaixo, tem um campo de perguntas, escreve, me manda uma pergunta que eu vou ter o maior prazer de vir aqui te responder. Combinado? Eu espero vocês quarta-feira. Até a próxima aula.